Então, muito boa tarde a todos, sejam bem-vindos a mais uma sessão de formação no Conselho Regional de Lisboa da Ordem dos Advogados. Queria, antes de mais, agradecer ao Dr. Miguel Mota e Silva o convite que lhe endereçámos para esta conferência sobre este inesgotável, dizíamos há pouco, inesgotável tema, que é o tema da regulação das responsabilidades parentais. É um tema que mantém e manterá sempre atualidade e que, por isso mesmo, congrega sempre uma audiência muito grande. Estou certo que haverá, como sempre, muitas questões e, portanto, vamos reservar um momento final, talvez de 15, 20 minutos para perguntas online e também para algumas perguntas aqui na sala. E com isto me calo e passo a palavra ao Dr. Miguel Mota e Silva. Espero que tenha uma boa conferência. Obrigado. Muito obrigado pelo convite. Portanto, eu vim falar do direito da família e das crianças e pediram para falar de um caso concreto ao melhor regime. Portanto, sou juiz há 20 e poucos anos. Comecei com vários ramos do direito, portanto, competência genérica, e desde 2017 que estou no direito das famílias e das crianças, já quem não gosta que se fale da palavra menores, e, portanto, vou falar só de crianças e jovens. E vou falar das minhas angústias destes anos todos. Se calhar escolhi mal o tema, porque estou a ver muitas caras novas e pensei que se calhar não têm tantas angústias como eu, não é suposto. Mas para aqueles que estão a assistir, que tenham mais anos de profissão e que estão dentro e que trabalham no direito da família e das crianças, com certeza que vão partilhar destas minhas angústias e destas tentativas de trabalharmos para alcançar um regime mais justo para as nossas crianças. E o primeiro grande problema que temos, que é um paradigma que existe desde a Faculdade de Direito, ou pelo menos da minha Faculdade de Direito, é que o direito da família não é verdadeiramente direito. Basta bom senso para resolver os problemas. E, portanto, é um paradigma que temos que alterar rapidamente. Como eu referi, e eu falei nos meus anos de experiência e no meu tipo de experiência, porque sou narcísico, mas também para dizer que sou uma pessoa aplicada e que não conheço ramo de direito mais difícil que a família e as crianças, em termos de direito, de interpretação das normas, dos princípios, e de outros problemas que inclusivamente acho, ou tenho a certeza, que até serão mais complicados para quem é ilustre advogado. Todos aqueles com quem falo, advogados, magistrados, técnicos, me dizem que é uma área extremamente complexa. Importa termos conhecimentos de direito constitucional, direito comunitário, direito internacional, direito civil, direito processual civil, direito penal, direito processual penal. Não há outro ramo de direito que tenha estas exigências. E depois, é o único ramo de direito, eu posso estar enganado, não sou infalível, mas eu não me recordo mais nenhum ramo de direito em que seja necessária a cooperação dos destinatários. Eu, no penal, mandei prender pessoas, as pessoas eram presas, não queriam, faziam. Eu, na família, preciso de que as pessoas compreendam a minha determinação, porque senão não a cumprem. Isto é extraordinariamente complicado. Depois, temos que ter conhecimentos de psicologia, sociologia, medicina. Ter a tentação, ou afastar o preconceito de pensar que o que é melhor para mim é melhor para o outro, pode não ser. No penal, não é? O melhor é ser absolvido.
na família, o melhor para um pode não ser o melhor para o outro, com o mesmo caso. Uma necessidade extraordinária de adaptação. Um magistrado, um advogado pode ter que fazer perguntas na mesma diligência a um técnico especializado, a um perito, em que temos que ter vários conhecimentos com uma linguagem extremamente complexa e depois logo a seguir falar com uma criança. Isto também não existe noutros ramos do direito. Falar com uma criança não é a mesma coisa que falar com um adolescente. Portanto, todos nós percebemos isso. E agora gostava de ler, porque sou pai, e em 2003, 2004, li um livro do Barry Brazelton para explicar também o que ele diz sobre a complexidade dos progenitores. Ele fala no grande livro da criança, portanto, o Barry Brazelton é um dos grandes autores das crianças, um psicólogo, um livro extraordinariamente útil para quem quer ser pai ou mãe. E diz: sentimentos de competição são naturais em ambos os progenitores. Se a competição não interferir com os interesses prioritários da criança, pode revelar-se muito útil. Quanto mais gostam da criança, mais os pais a querem para si. Os bebés não precisam que os pais estejam de acordo, aprendem muito cedo a esperar coisas diferentes de cada um deles. Precisam é que os progenitores sejam empenhados. Quando se dá a separação, esta entreajuda competitiva desaparece e a competição pela criança ou pelo jovem agrava-se, com sérios prejuízos para os filhos. Num divórcio ninguém ganha. As crianças sofrem sempre. Estudos longitudinais de Judith Wallerstein sobre os filhos de pais divorciados mostram que eles continuam a desejar a reconstituição da família original até 14 ou 15 anos depois do divórcio. A complexidade destes assuntos é extraordinária. Estamos a falar de trabalhar com pessoas que passam de ter uma competição saudável para uma competição extraordinariamente negativa e no meio está uma criança que deseja ver os pais juntos. Aqui diz, e eu acredito nisto, que estamos num plano de interdisciplina, enquanto nos outros ramos, quanto muito, estamos num plano de multidisciplina. Também temos que conhecer as outras disciplinas, sociologia, medicina, assistência social, todas essas disciplinas, mas não temos que as conjugar. Precisamos delas, de algum aspecto da nossa decisão ou da nossa estratégia. Aqui precisamos de as conjugar todas. Ora, isto culmina num conhecimento nomeadamente europeu, da União Europeia. Nestas diretrizes do Comitê de Ministros do Conselho da Europa sobre Justiça Amiga das Crianças foi realizada a Declaração de Brighton de 2012 e que dizem eles que se mostra importante garantir que os profissionais que trabalham nas competentes autoridades dos países-membros possuam um efetivo conhecimento da jurisprudência do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos. Daqui resulta aquilo que nós já ouvimos falar, muitas vezes, do tão proclamado melhor ou superior interesse da criança. Agora, o que é isto do superior interesse da criança? E dizem é unânime, que existem três concepções e não uma, três concepções do superior interesse da criança. Uma substantiva, ou seja, o critério decisório do legislador terá sempre que observar o superior interesse da criança, em termos de direitos. Depois, um princípio interpretativo que é muito importante e deve ser cada vez mais usado pelos advogados e pelos magistrados, que é interpretar a norma de acordo com o superior interesse da criança.
E em termos de garantia processual, nomeadamente aqui, mais restrito à audição da criança como essencial à condução do processo. A criança, obviamente, com maturidade suficiente para o perceber, e depois temos aqui tenho aqui algumas dúvidas mais empíricas, mas já falarei disso. Este, obviamente, é um conceito indeterminado, cabe ao intérprete o preenchimento deste conceito, e aqui volto à questão do trabalho com os destinatários dos processos, com os intervenientes. Como os ilustres advogados não representam, muitas vezes não representam as crianças, é raro até, mas é raro o juiz nomear advogado para representar a criança. Representam, na maior parte dos casos, os progenitores. E eu agora posso levar com algumas críticas, porque posso estar a compreender mal, mas pela minha experiência, os progenitores são muitas vezes pessoas com muita reduzida autocrítica. Uma ausência muito grande de empatia para com o outro, limitações de compreensão e tomam conta de crianças que temos que entender que são objetos de direitos, são pessoas objetos de direitos, receptáculos de direitos e também deveres, mas de direitos, integralmente, são pessoas, não são meias pessoas ou pessoas de tenra idade, não, são pessoas. Muitas vezes até com mais inteligência emocional que os pais. E então, o que é que eu tenho? Eu estou com cuidado a falar para ver se depois não tenho um processo disciplinar. E então, o que é que eu venho cá falar? Venho cá dizer que acho inconcebível que em processos de família e crianças não haja uma obrigatoriedade de representação por ilustre advogado. Acho que é dar a ideia à sociedade, mais uma vez, que isto não é bem um ramo de direito. A gente acha que é o melhor para a criancinha e pronto, e decide. E estamos a falar de um legislador português que entende que qualquer processo civil acima dos 5.000 euros tem que ter representação por ilustre advogado. E, portanto, o que o legislador nos está a dizer é: eu preferiria ficar sem 5.000 euros do que ficar sem um filho. Eu não. Portanto, eu acho exatamente o contrário. Como é que é possível? E pode-se dizer, bem, está bem, mas a maior parte dos processos resolvem-se por acordo. Não sei se é verdade, mas seja como for, o legislador não foi por essa via. O legislador diz que, por acordo, os progenitores podem ir às conservatórias. E aí não precisam de representação por ilustre advogado. O princípio geral é que os tribunais dirimem conflitos. Portanto, quando há conflito é que vão ao tribunal, regra geral. Senão podem ir à conservatória do registro civil. Isto, para além de dizer, pronto, pode o pai perder o convívio com o filho, ou uma mãe, ou uma avó, ou uma tia. Quando, normalmente, como sabem, quando um progenitor perde o direito a convívios, é toda a família largada, a maior parte das vezes, que também os perde. Isto numa área
que é extremamente complicado. Querem-nos dizer que não, mas é. Porque eu lido com processos que não têm representação por ilustre advogado. E eu não consigo explicar às partes, por muito que tento, e cada vez tenho menos paciência, mas tento, explicar o que é um prazo perentório a uma pessoa. Como é que se explica uma coisa destas? Eu tenho 20 e tal anos disto, mas não consigo explicar o que é um prazo perentório. E uma estratégia processual. E depois tenho uma pergunta. Então obrigam-me a estar 5 anos na faculdade? Se quiser ser advogado, mais 2 anos na ordem? Se quiser ser juiz, mais 3 anos no Centro de Estudos Judiciários? E depois vem-me dizer que isto é fácil. E como é que se explica o que é uma questão particular importância a um pai ou a uma mãe? Sem a ajuda de um advogado. E quando eu explico isto a um pai, depois a mãe começa a desconfiar que eu estou a ajudar o pai. E vice-versa. Vinculação, competências parentais. Como é que eu explico se deve ser... Como é que um pai vai saber se vai pedir uma perícia, se não vai pedir uma perícia? Quer dizer, isto... Pronto, depois chamam os advogados para os recursos. Não faz muito sentido. Faz sentido estarem lá desde o início. Quando isto acontecer, que eu espero que aconteça o mais rapidamente possível, depois poderemos então falar de especialização, quer dos advogados, quer dos magistrados, em direito da família e das crianças. Eu continuo a dizer, quer dizer, eu nunca tive tantas dificuldades e o caso que eu trago aqui é um caso que eu não consigo resolver. Nunca me aconteceu noutros ramos de direito. Não consegui resolver casos. Há sempre um acórdão, há sempre um livro, uma doutrina, que eu consigo resolver. Este caso que eu trago, não consigo. E é de família. Como já referi, o segundo ponto é temos que elevar a criança enquanto pessoa, com particularidades, com diferentes graus de maturidade, diferentes graus de autonomia, mas um indivíduo completo, receptáculo de direitos e receptáculo de deveres. Não vou tão longe como dizer que as crianças só falam verdade, não vou tão longe que dizer que as crianças devemos observar a opinião das crianças sempre, mesmo que não fundamentada, é uma pessoa. E, portanto, se é uma pessoa, tem que fundamentar as suas posições, tal como outra pessoa qualquer, de acordo com a sua maturidade, como é óbvio. E devemos explicar aquilo que está a acontecer às crianças. Muitas vezes não explicamos. E devemos explicar que nos termos do artigo 18, número 2 do regime geral, do processo tutelar civil, a criança tem direito a ser representada por advogado. Depois, entra aqui nos pontos das minhas angústias que permitiriam, penso eu, resolver alguns dos casos, algumas das situações do direito da família e das crianças. Que é a alteração legislativa. Nós temos um regime que foi criado em 2015, decalcadas muitas coisas da OTM, da Organização Tutelar de Menores, e muitas vezes é um regime que não faz sentido. Começando pelo regime substantivo, parece-me ser de alterar, de acordo com o princípio do superior interesse da criança, o regime da prestação alimentícia. Não faz sentido equivalê-lo ao regime dos adultos. Temos já a jurisprudência uniforme, unânime, que tem aqui um acórdão paradigmático do Supremo Tribunal de Justiça, do Dr. Lopes do Rego, de 8 de maio de 2013, que diz que o Tribunal deve sempre fixar alimentos a favor da criança, ainda que se desconheça das possibilidades do devedor e ainda que se conheçam dessas possibilidades e o devedor não tenha capacidade de providenciar, isto por causa do sistema de subrogação que é o argumento que se dá do Fundo de Garantia de Alimentos a Menores. Eu iria mais longe e diria mesmo que entre o binónimo necessidades da criança e possibilidades do devedor,
as necessidades da criança têm que ser sempre mais relevadas. Estamos a falar de um ser humano que não se consegue, excepto casos excepcionais, não é? De heranças ou assim, mas na grande unanimidade não se consegue prover a si próprio. E o próprio Código Civil diz que os progenitores têm o dever de assistência e sustento relativamente ao menor. Portanto, penso que essa interpretação já é possível de acordo com o princípio do superior interesse da criança. E já agora, à parte, não tem a ver com este tema, mas tem a ver com um tema que também me é caro, expandir, tal como foi feito para as crianças ou para os filhos com 25 anos, até aos 25 anos, desde que estejam em formação ou em processo de escolaridade, estender essa benesse a quem já atingiu os 18 anos, mas não consegue trabalhar devido à incapacidade. Nós temos mães e pais, e bastantes, que ficam com um filho com deficiência nas mãos, chegam aos 18 anos e deixam de receber prestação alimentícia, porque a criança não consegue, obviamente, prosseguir os estudos que nunca teve. Portanto, já agora, e porque o sistema o Instituto do Maior Acompanhado também não responde, portanto, se calhar, se alguém nos está a ouvir que tenha a faculdade de alterar isto, peço-lhe encarecidamente que o faça. Relativamente ao regime processual, começo com dois aspectos que são facilmente ultrapassáveis, para depois ir desenhar algumas situações que me causam muita espécie e depois, se me puderem ajudar a resolver, agradecia. Relativamente ao artigo 5º do regime geral do processo tutelar civil, importa, penso eu, dividi-lo em dois e permitir consignar quando é que a criança é ouvida para partilhar a sua opinião e participar do processo e quando a criança é inquirida para efeitos de recolha de prova. E são duas situações completamente distintas que não estão muito claras na redação do artigo 5º, no meu ver, mas que é possível interpretar dessa forma, que quando a criança é ouvida, os ilustres advogados, por exemplo, não devem estar presentes, nem os progenitores, e quando a criança é inquirida para a recolha de prova, obviamente os senhores advogados têm que estar presentes para efeitos de contraditório e pedirem esclarecimentos. Já os progenitores nunca os deixo estar na sala porque realmente não convém, só causam ruído. Relativamente ao artigo 25º do regime geral, tenho a entender que o contraditório está previsto maioritariamente para questões probatórias, mas importaria talvez também discriminar quando é que tem que operar o princípio do contraditório e quando não tem. Obviamente, para efeitos de prova tem que operar, tudo o que seja levado à sentença, à fundamentação, à motivação de facto tem que ser contraditado, o resto, se calhar, diante do caráter reservado do processo que advém da remissão para o artigo 88 da Lei de Proteção de Crianças e Jovens em Perigo, se calhar não era necessário. Portanto, estes são os dois aspectos mais fáceis. Aspecto mais complicado, por exemplo, do artigo 27º no que toca à conjugação das decisões. Portanto, o legislador colocou aqui um artigo todo bonito a dizer que o processo da criança é só um. E eu ponho logo a questão. Isto é muito giro, mas não alteraram o artigo de 931, que permite que o juiz desenhe um regime provisório de regulação do exercício das responsabilidades parentais, num processo de divórcio. Quando o legislador optou, então, no artigo 11º, que quando o divórcio é instaurado antes, o processo de regulação é pensado ao processo de divórcio. Mas, ao contrário, não. Se o processo de regulação entrou antes, o processo de divórcio já não é pensado. Então, imaginemos, o artigo 9º diz-nos que a competência territorial para a apreciação da ação de regulação é diverso da competência territorial para as ações de divórcio. Num é a residência da criança, na regulação, no divórcio é o domicílio do autor. Se o autor for o progenitor não residente, temos facilmente dois tribunais diferentes a apreciar a mesma questão.
E temos um tribunal que pode decidir provisoriamente a regulação do exercício das responsabilidades parentais e outro que também o pode fazer. Facilmente um pode atribuir a residência à mãe, outro ao pai. Temos um processo de promoção e proteção que até pode aplicar na comissão uma medida de apoio junto dos pais e mete-os em residência alternada. Mas depois temos o artigo 27º a dizer que temos que conjugar as decisões. Se me conseguirem dizer como, eu agradecia. Depois temos um artigo também todo bonito, no artigo 24º, que recorre à mediação. Quando não há acordo, os progenitores podem ser remetidos para a mediação, no termos do artigo 24º, ou a audição técnica especializada nos termos do artigo 23º, isto nos termos do artigo 38º. O legislador não sabe o que é mediação. De todo. A mediação não serve para quando estamos no meio do conflito. A mediação deve ser pré-judicial. Se o legislador quer que se recorra à mediação, então diga, olha, facultativamente ou obrigatoriamente, façam como entenderem, antes de ir para o tribunal, tem que recorrer à mediação. Depois não faz sentido. E por isso é que ninguém a utiliza. Eu tenho quase 10 anos disto, de família menor, e não tenho um caso que foi para a mediação, que os progenitores estavam mesmo ali quase a chegar a acordo. Era uma questão de pormenor. Não serve para nada. Pronto. Passemos à audição técnica especializada. É obrigatória. Excepto em casos de violência doméstica ou similares, em que há algum processo de crime a correr, com medida de coação aplicada ou já com pena acessória aplicada em certa sentença. Mas porquê só nestes casos é que é obrigatório? Eu tenho pais que não se conseguem ver à frente. E perdemos 4, 5, 6 meses a obrigá-los a ir a um assistente social ou a um psicólogo. E eles continuam a não se conseguir ver à frente, porque não é numas sessões de audição técnica especializada que vão ver a luz, não é? E aqui, mais uma vez, esperando não ter consequências para a minha profissão, pergunto se não é um caso de eterna desconfiança do legislador para com os magistrados e os advogados. Porque não deixá-los decidir em conjunto se é para recorrer à audição técnica especializada ou se é para passar já ao julgamento. Mas já que se é obrigatória, então por que não prever a possibilidade de acordo junto da audição técnica especializada? Nos poucos casos em que chega a um consenso, têm que voltar ao tribunal para depois o juiz perguntar 2 ou 3 meses depois, então estão de acordo? Sim, senhor, demorámos 10 meses nisto. E depois, por que não trazer para a Conferência de Pais, depois de consignar e de exarar em lei a obrigatoriedade de representação por advogado, trazer para a Conferência de Pais aqueles aspectos da audiência prévia, de consensualização? Por que não deixar os advogados, o magistrado do Ministério Público, o juiz, decidirem em conjunto quais são os atos processuais que devem ser seguidos para melhor alcançar o consenso, que é o que se pretende? Estamos a falar de situações altamente complexas, mas diferentes entre si. Não há um caso igual. Estamos a falar de situações que às vezes a audição técnica especializada é bem-vinda, às vezes não é. Às vezes é necessária uma perícia sobre as competências parentais dos progenitores, outras vezes não é. E vamos decidir isto após alegações. Se é necessária a perícia, se não é. Quando na própria Conferência de Pais, eu ponho as minhas mãos no fogo, com advogados especializados e magistrados especializados, e eles em 5 minutos decidem e determinam se é preciso a perícia, e estão todos de acordo. Se é necessária a perícia, se não é, porque já conhecem o caso, já falaram com aquelas pessoas. É impossível ir para uma Conferência de Pais e não saber o que é que as pessoas querem.
Neste tipo neste ramo de direito, as pessoas chegam-se à frente, falam, não se calam, não é? Às vezes não conseguem parar de falar. E, portanto, esta desconfiança também acho que tem que acabar. Voltando ao direito comunitário, vou ler-vos aqui também uma das diretrizes, também outra diretriz, do Comitê de Ministros do Conselho da Europa sobre a Justiça Amiga da Criança, que diz, e agora vou começar a entrar no meu caso concreto, a execução coerciva das decisões judiciais deve ser uma medida de último recurso nos litígios de natureza familiar, quando envolvam crianças. E já a seguir, leio-vos o artigo 41, número 1 do regime geral, que diz, se, relativamente à situação da criança, um dos pais ou a terceira pessoa a quem aquela haja sido confiada, não cumprir com o que estiver acordado ou decidido, pode o Tribunal, oficiosamente, a requerimento do Ministério Público ou de outro progenitor, requerer as diligências necessárias para o cumprimento coercivo. Portanto, a Europa anda a dizer-nos que a coerção é o último recurso, o legislador português o que diz é o primeiro. É o primeiro recurso. Portanto, cumprimento coercivo e a condenação do remisso em multa até 20 unidades de conta. Que também é uma situação engraçada, porque muitas vezes estamos a tirar dinheiro à criança, não é? Quase sempre. Vamos multar a mãe ou o pai, a criança não fica melhor, acho eu. Portanto, este artigo pode ser aplicável em termos de decisão provisória, nos termos do artigo 28, e eu estou aqui um pouco contra esta posição, mas ao mesmo tempo pergunto, mas já há outra opção? Como é que se conjuga a entrega coerciva da criança com o seu superior interesse? Obviamente estou a falar dos casos em que há um ato ilícito por parte de um dos progenitores, que retém a criança ilegitimamente. Não estou a falar de casos em que retém com motivação. Estamos a falar de casos que retém, e são vários, sem motivação. Porque a criança não quer, é a expressão mais utilizada no meu tribunal, no tribunal onde exerce funções. Ela não quer. Isto não chega. Mas, ao mesmo tempo, o que é que nós podemos fazer? Emitir mandados de condução. É o que está previsto na lei. Mesmo que os mandados sejam cumpridos, como são, por agentes não fardados, cargos descaracterizados e com a articulação da equipa de assessoria, estamos a falar de um ato tendencialmente traumático para o jovem, para a criança. Mas, por outro lado, o pai pode estar, ou a mãe, podem estar meses sem ver a criança. Sem razão. Eu disse que o caso eu não tenho solução para isto. Não tenho. Pronto. O que nós temos decidido no Tribunal do Barreiro, Família e Menores do Barreiro, é que só emitimos mandados a requerimento do progenitor. Porquê? Porque o progenitor que não tem a criança com ele é que tem que decidir. Primeiro, entre a vantagem óbvia de ter o filho ou a filha consigo, para tentar manter um resto de vinculação, e a desvantagem de lhe criar um ato traumático que a criança não tem culpa. Que foi criado por um ato ilícito do outro progenitor. E, portanto, não vou ser eu. Eu vou decidir sobre os fundamentos deste pedido, mas não vou ser eu a decidir se o pedido é feito ou não. Porque se eu estivesse nesta situação, eu teria que ponderar muito bem entre as vantagens e as desvantagens. Nestas situações, a criança deve ser ouvida previamente? A lei não o prevê sequer. O artigo 5 não responde. Trata-se de uma decisão provisória e no artigo 28 não se refere. Diz-se as diligências necessárias. E nestes tipos de situações a criança está em condições de falar livremente, de forma não condicionada. Quando está há meses na residência com um progenitor
E só houve aquela versão, não houve outra versão que não aquela. Muitas vezes nem sequer é a mãe ou o pai. Muitas vezes são avós, tios, que estão ali a manipulá-los e a criar expressões. E as expressões são reais. Há crianças que chegam ao tribunal e que, assim que se sentam, começam com um discurso que não é delas. Claramente não é delas. E, portanto, existem impressões que são extremamente traumáticas. Outra situação que não vejo nos tribunais a ser requerida ou decidida, porque deve ser decidida também, pode ser decidida diretamente pelo magistrado do Ministério Público e pelo juiz, neste tipo de situações, para mim, deve ser instaurado necessariamente um processo de promoção e proteção. Neste tipo de situações em que uma das crianças, mais uma vez, reitero, por causa de um ato ilícito do progenitor, portanto, sem motivação, não estamos a falar de situações em que houve crime ou notícia de crime, não, estamos a falar do não porque não, ou sem motivo, pronto. Quando eu digo sem motivo, já me trouxeram lá motivos de dizer que, mas o pai cozinha melhor que a mãe. Pronto, isto não é um motivo, não é? Portanto, eu gosto da comida, pronto. Estamos a fazer... estamos a reter situações em que não há motivos válidos, objetivamente válidos. O artigo 3º, número 2, a linha F da Lei de Proteção diz: considera-se que a criança ou o jovem está em perigo quando está sujeita de forma direta ou indireta a comportamentos que afetem gravemente a sua segurança ou o seu equilíbrio emocional. Eu diria que 100% das vezes que isto acontece, a criança está desequilibrado emocionalmente. A não ser que não estou a ver como. Como é que isto se resolve? Não sei. Sei o que pode ajudar. E, mais uma vez, seria a alteração do regime. Primeiro, na minha experiência, e obviamente haverá formas já mais eficientes que as minhas, mas ainda não consegui pensar nelas, o artigo 41 devia ser dividido em duas partes. Uma para os alimentos, que se conjugaria com o artigo 48, com um processo declarativo simples, portanto, similar ao dos incidentes da instância nos termos dos artigos 292 a 295 do Código de Processo Civil, portanto, muito simples de operar, um regime executivo de execução mais amplo. O artigo 48 é muito curto, só permite rendimentos, salários, portanto, a penhora de tipo de dinheiro, não é? que entra. Não permite qualquer outro tipo de execução. O que é que isto causa? Causa que a maior parte das pessoas, quando quer penhorar algum bem móvel ou algum bem imóvel, tenha que recorrer a uma execução. E como eu referi há pouco, aqui estamos a tirar dinheiro à criança. A execução comporta custos elevadíssimos para os agentes de execução. Vai aumentar em muita quantia exequente. E não é como no cível, não é? Que temos um título e aquilo acabou no título. Aqui não. Aqui imaginemos que o pai é o devedor, mas vai continuar a dever. Portanto, se estamos a tirar parte daquele dinheiro da penhora de um imóvel para pagar a um agente de execução, a criança vai ter menos dinheiro. Portanto, para mim, faria sentido aumentar a amplitude do artigo 48, dividindo os casos de incumprimento da prestação alimentícia, em que verdadeiramente não há um conflito complexo. Há um conflito de dinheiro. Portanto, deve ou não deve, pronto. O resto, pode ficar ali umas prescrições, mas não estou a ver qual é a complexidade em termos de direito. Já nos outros processos, já há mais complexidades. E aqui, se calhar fazer um único processo de todos os outros, dos incumprimentos, das alterações e da regulação, um único processo.
nos termos todos em que eu referi, em que na Conferência de Pais os advogados e o juiz e o magistrado do Ministério Público se sentassem a discutir qual é a forma processual mais eficiente para se alcançar a finalidade da ação, mas não há cá, por exemplo, 5 dias no artigo 41 para contestar ou para alegar o que tiver por conveniente. 5 dias. Porquê 5 dias? Ninguém sabe. Ou então ou o juiz marca a Conferência de Pais. Quando é que o juiz marca a Conferência de Pais? Quando lhe apetece. Isto não é jurisdição voluntária, isto é discricionariedade. Isto é muito além da jurisdição voluntária. No artigo 42 da alteração, 10 dias, citado para alegar. Para que é que servem as alegações? Para nada. Não se pode confessar, são direitos indisponíveis, só atrasa o processo. Um único processo em que o juiz marcasse desde logo, portanto, dividíssemos a questão do dinheiro, que essa tem que ser decidida rapidamente, e pode ser decidida rapidamente. Para as outras questões de conflitos, em que muito mais dificilmente se resolve com celeridade, mas podemos melhorar. Marcar logo Conferência de Pais. Para além, por exemplo, no artigo 41, há coisas que para mim têm uma duvidosa constitucionalidade. Notificar, o legislador manda notificar, no artigo 41 manda notificar o requerido, para em 5 dias dizer o que tiver por conveniente. Estamos a falar de uma ação que pode ser instaurada 10 anos depois da regulação. O requerido tem que ter o ónus de, durante daqueles 10 anos em que o processo acabou, indicar a morada onde está. É que a notificação, nós mandamos uma carta e se ficou lá no receptáculo, pronto, está feito. O princípio do contraditório foi à vida. Repare-se que esta questão que eu falei dos alimentos já está previsto nos artigos 45 a 47 para a alteração, não para a execução. Também não faz sentido. No outro regime dos alimentos, permitiria também, seguindo a ideia de poder recorrer aos incidentes da instância, plasmar um efeito semi-combinatório pleno, tal como nas ações do cível. Nas ações em que estamos a falar de alimentos, não só o requerido é que tem o ónus de demonstrar e alegar e demonstrar o pagamento nos termos do artigo 342, número 2 do Código Civil, como se não contestasse, pronto, confessava. Nesse tipo de ações, se houvesse um regime próprio para elas, não estou a ver qual seria o inconveniente, pelo contrário. Como eu tentei explicar, estamos a falar de um regime complexo, com regras processuais que são rígidas, prazos diversos, para processos com o mesmo objetivo. Ora, mais uma vez volto a reiterar, não é consentâneo esta complexidade com a ausência de representação por ilustre advogado. E agora, como pediram para eu falar do caso concreto, e eu sou uma pessoa egoísta, e queria a vossa ajuda, e vou pedi-la, para me darem ideias, ou já experiências diferentes, que quando o progenitor residente impede o outro progenitor de estar com a criança, o que é que se pode ou deve fazer, para além da condenação da multa e da emissão de mandados para ir buscar a criança com a polícia. Eu tenho muitos anos disto, mais uma vez, e não consigo resolver este problema. Fico sempre angustiado quando me o pedem, mas tem que se cumprir a lei e por outro lado, estamos a falar de uma mãe ou um pai, temos lá os dois casos, que não ouvem os filhos sem qualquer motivo, não é? Portanto, pronto, era isto que eu tinha para vos falar.
eu sei que me deram 2 horas, mas eu expliquei logo que se eu tivesse 2 horas para falar, eu próprio ia adormecer enquanto falava. Não tenho competências para o fazer durante 2 horas. E espero que não tenham sofrido muito com a minha oração. Muito obrigado. Ora, muito obrigado, Sr. Miguel Silva. Abriria agora então para questões. Não sei se temos questões, quem nos está a assistir online. Ainda não? Então, se calhar começaria aqui, quem está na sala, primeira questão. Sou advogada também há muitos anos nesta área, desde a família, e o Disse-me falou aqui várias questões com as quais eu identifico completamente. Nestes meus 32 anos de advogada, também já me passaram muitas questões pela frente, pelas mãos, e por vezes nós, como advogados, também temos dificuldade, às vezes, em ajudar os pais. Eu posso dizer, como princípio, que esta é a única área do direito que eu informo sempre da primeira consulta quando eu faço objeção de consciência. Não sendo eu a advogada da criança, porque estou a representar a mãe ou o pai, eu alerto logo, mas isso sou eu, sei que há colegas que não serão assim, porque são o princípio que eu coloco. Eu não patrocino progenitores nesta área, patrocino pais e mães, e portanto parte sempre do pressuposto que efetivamente a preocupação deles é o que é melhor para os seus filhos. Com base neste princípio, toda a estratégia depois da apresentação ao tribunal e a posição do pai ou da mãe é neste sentido. Infelizmente, nestes meus 32 anos, já tive que renunciar ao mandato 4 vezes. Foi só 4, mas foram 4 vezes em que eu, a meio do processo, me apercebo que, efetivamente, aquele pai e aquela mãe, afinal, eram só meros progenitores e estavam mais centrados no conflito para com o outro do que, efetivamente, naquilo que era melhor para as crianças. Mas a maior parte das vezes, porque como faço este princípio, efetivamente defendo pais e mães. E esta é a área do direito, eu também trabalho em outras áreas, mas esta área do direito, e vinha conversando exatamente isto com a minha colega no carro, vínhamos a falar sobre isto, talvez das mais difíceis e daquelas que mais mexem connosco emocionalmente. Nós não conseguimos chegar ao final do dia e desligar, porque a vida daquelas pessoas estão na nossa mão, entre aspas, mas contam connosco, e é aquela área do direito em que as pessoas nos ligam numa noite de Natal, em que nos ligam no domingo de Páscoa, nas férias, porque habitualmente é nestas alturas em que aquele progenitor que não entrega a criança atua. E atua em cima da data, nas vésperas, em que já não há tempo de ir aos tribunais, o tribunal está em férias judiciais e também, mesmo que não esteja, não há tempo útil de decisão, e entretanto, mesmo que haja uma decisão a seguir, a situação já passou. Relativamente à questão que o meritíssimo juiz colocou, de o que é que nós podemos fazer quando um outro progenitor não permite o convívio que o outro, eu não sei. Mas aquilo que eu tento sempre é que, se não há razão objetiva para isso acontecer, se calhar os tribunais, e vai-me desculpar eu usar esta palavra, têm que ter mais coragem e, numa decisão, ainda que provisória, alterar a confiança da criança. Porque se calhar o outro... eu nunca mais me esqueci de uma frase de uma procuradora ali no Tribunal de Sintra, e que eu uso muitas vezes até nas minhas alegações. Ela, numa determinada conferência, ela diz: é melhor pai aquele que permite o convívio que o outro. E eu subscrevo na íntegra esta frase dela, porque efetivamente um pai, quando eu digo pai aqui, pai ou mãe, é indiferente. Por isso, se uma mãe ou um pai, que se diz alegadamente muito bom, mas não permite o convívio que o outro, sabendo que para aquela criança, para que ela cresça estruturada, precisa dos dois, então não é uma boa mãe, não é um bom pai. Por mais que se alegue, porque há uma diferença entre pais e mães funcionais e pais que efetivamente se preocupam com a criança no verdadeiro sentido e no alcance total daquilo que é o seu bom desenvolvimento. E por isso, o meu desafio aos tribunais sempre, a maior parte das vezes ignoram-me, e por isso é que eu estou a partilhar isto, eventualmente ignoram-me, é exatamente fazer um desafio. Então, se aquela mãe, aquele pai, não permite o convívio que o outro, sem razão objetiva, por mais que inventem. Porque a verdade, eu também sei que os coitados dos juízes, não é, recebem N situações que não são verdade e que têm que ter o discernimento e a capacidade objetiva de percepcionar aquilo que vai da verdade à mentira. E nesse meio tempo, não entregam à criança. Por isso eu digo que, se calhar, digo eu,
mas é só uma sugestão, se calhar os tribunais deveriam pensar em inverter a confiança da criança naquela fase transitória enquanto a criança não vai. Há pouco, quando referiu, aproveito para pôr já as questões todas, há pouco quando referiu se a criança deve ser ouvida ou não antes de ser emitido um mandado, eu diria que por princípio sim. Contudo, também é preciso o Tribunal já ter bastante informação para percepcionar se aquilo é uma vontade da criança ou se é uma imposição do progenitor que tem a criança. Se o Tribunal tiver a percepção que, que não é uma vontade da criança, mas sim uma imposição do progenitor, eu acho que assim, nesse caso deveria ser ouvida para se ter a certeza que a criança quer ir para o pai ou para a mãe. Mas é difícil, porque nós também a sabemos, e aí eu acho que é uma dificuldade enorme do Tribunal. Nós sabemos que muitas vezes as crianças são efetivamente manipuladas. E às vezes esse é o medo que eu tenho, porque sinto que nem sempre os tribunais conseguem perceber que a criança está a ser manipulada. E muitas vezes são. Nestas circunstâncias, eu penso, é aquilo que eu peço também sempre ao tribunal, mas que também muitas vezes não sou ouvida, a criança tem que ter um acompanhamento psicológico. Porque a criança numa fase inicial diz que não quer ir, e nós sabemos que a criança não quer mesmo, é vontade da criança não ir, mas é uma vontade que não é vontade, é uma vontade completamente instruída que a criança assimilou e foi amadurecendo e foi quase assumindo como sendo a sua vontade, mas que ela não é de facto. E depois, quando começa a ser acompanhada por um psicólogo, ao fim de um tempo aquilo faz luz, diria assim, na criança. Questão importante, quem é que paga o psicólogo? É a psicóloga da Segurança Social, que é de tempos a tempos e que não faz não dá, não funciona. Pois, não funciona, exatamente, não vai funcionar. Então é um psicólogo pago pelos pais, quem é que tem dinheiro? Sendo pago pelos pais, o pai ou a mãe que tem a criança, mas que não quer permitir o convívio com o outro, cumpre e leva a criança ao psicólogo? Nem sempre leva. Então entramos aqui num ciclo vicioso. Por isso eu percebo perfeitamente, eu estava a falar assim, eu adiro completamente ao que está a dizer. É um ramo difícil. Então o que é que fazemos? O Tribunal tem que chamar a sua autoridade, e volto a dizer, se calhar passa por inverter a confiança da criança num determinado momento, para que seja cumprido aquilo que é melhor para a criança. Aí a criança vai a uma violência, porque a criança sai aos berros. É verdade. Não quer ir para a mãe. Isto não é bom para tirar uma criança. Mas, se calhar, quanto mais cedo for essa decisão, menos tempo há, porque estes processos prolongam-se. Eu tenho um processo que dura há 10 anos. Começou em 2016, nós estamos em 2026. Recebi agora um despacho, há 3 dias. A juíza a dar um raspanete à Secretaria a dizer que há 2 anos que o processo não tinha... Está um relatório, uma avaliação feita, uma perícia feita às crianças, que eu estou para ser notificada há 1 ano. Com meus requerimentos a dizer, eu ainda não fui notificada do relatório, porque num despacho do juiz, a determinada altura, lá atrás, há um comentário que, de acordo com o relatório, mas como assim, nós não fomos notificados do relatório. Mas há uma série de coisas que funcionam mal, mas não é nisso agora que estamos aqui a falar. Pronto, estou só a partilhar consigo aquilo que é o meu entendimento sobre estas matérias, e havia aqui um outro ponto, já agora, que era relativamente ao relatório de técnico especializado. A minha experiência é tão negativa com estes relatórios. Sou talvez aquela advogada chata que quase sempre faz um contraditório, pede esclarecimentos, porque, com o devido respeito, eles são habitualmente feitos em cima do joelho e muito pouco rigorosos. Limitam-se a fazer o que as nossas queridas técnicas de meses que estão para fazer o relatório. Em cima da data em que já leva um grande raspanete do Tribunal para que seja entregue o relatório, depois de muitas insistências para que seja entregue o relatório, elas fazem um telefonema aos pais nas vésperas e limitam-se a transcrever aquilo que as partes disseram. Então, para isso, não precisamos de um relatório. Eu não sei, esta é a minha experiência, não sei se será de todos, é a minha experiência. Terão a maior parte dos relatórios, pois alguns bem feitos, naturalmente, técnicos, competentes, mas, infelizmente, a maior parte da minha experiência não são. Pronto, era isto que eu queria partilhar. Não sei se sugeriram alguma coisa, mas nesta reflexão. Eu continuo a dizer que o principal problema é a ausência de um sistema coeso. Um sistema processual e a obrigatoriedade da representação. Isso, por exemplo, nesta última questão, resolveria logo.
se o juiz e os ilustres advogados e o magistrado do Ministério Público concordassem, olha, aqui neste caso não há audição técnica especializada. Já agora, só para interromper, só para já trazer mais um ponto, e que tem a ver com o primeiro ponto que tinha falado, que era a necessidade da presença desde o início dos advogados. A minha experiência, principalmente no Tribunal de Sintra, ali num determinado J, não vou dizer qual, num determinado J, os advogados são pessoa não grata, porque estão lá para chatear, e não é verdade. Um advogado que leva a sério este trabalho não está lá para criar conflito, está lá para ajudar a resolver e ser parte ativa no encontro de uma solução. Não, ficar importunado porque o advogado está ou não presente significa que se quer tomar uma decisão sem assistência e sem as pessoas, isto é aquilo que eu entendo, e sem as pessoas estarem devidamente esclarecidas, como dizia há pouco e muito bem, às vezes é necessário explicar às pessoas como é que as coisas funcionam, e o advogado é a pessoa indicada para isso, e às vezes isso não acontece, porque o objetivo é que o advogado não esteja presente e que chatice que a parte trouxe o advogado. Mas tem outro efeito nefasto, que é as pessoas começam a pensar que percebem muito disto. Que as pessoas começam a pensar que percebem muito disto. O pai e a mãe, então eu percebo a prova disso, nem é preciso advogado. Até a senhora da secretaria diz como é que ela deve fazer, e como é que ela deve fazer a regulação e Isto propor. é como, pronto, não é? Eu sou contra os juízes sociais. Não gosto. Não percebo pessoas, aquele sistema americano, para mim, causa-me transtorno. Visceral mesmo. Ninguém me vai buscar a uma cirurgia e diz, e agora eu é que vou dizer como é que é. Agora eu é que vou dizer como é que vai cortar. Não, eu acho que não é essa perna, é a outra. Mas no direito, o Zé e a Maria podem estar ao meu lado e têm mais voto que eu. Esse efeito de dizer que não é preciso ilustre advogado para o assistir faz com que as pessoas digam, não, isto é simples. Não é. E, relativamente à questão, essa questão, depois, relativamente à ATE, nós, a partir do momento em que dizíamos, olha, isto não é para audição técnica especializada, os próprios técnicos ficavam com menos trabalho e conseguiam, se calhar, ter mais qualidade no trabalho que restava. Isso-me sente ou não que os relatórios condicionam, de alguma forma, as decisões do Tribunal? Na ATE? Sim. Não, os relatórios técnicos especializados condicionam ou não, muitas vezes, as decisões dos juízes. Doutora, estamos na fase conciliatória. Estamos numa fase conciliatória. Se servirem para alguma coisa, é só na fase de julgamento. Mas na fase de julgamento, nós vamos pedir relatórios e... Quando o conflito é muito, muito grande e se põe em causa as competências parentais, perícias. Portanto, e se pedirmos perícias mais os relatórios que estão previstos, o da ATE não serve para nada. Eu percebo que estamos numa área social e que temos que tentar a conciliação por via de psicólogos e assistentes sociais, tudo isso. Mas nós... que estamos lá dentro, sabemos quando isso pode ter sucesso e quando é muito improvável que tenha sucesso. E sabemos também que, se pedirmos sempre, vamos estar à espera 4, 5, 6 meses. Relativamente à questão da inversão e da entrega da criança ao outro progenitor, eu tenho um problema. É que, a maior parte das vezes, o outro progenitor não pede. Pede os convívios, mas não pede a residência. Eu não consigo entregar uma criança a quem não quer ficar com ela a residir. E isso é a grande maior parte dos casos. Eu quero ter os meus convívios, mas não quero tomar conta da criança. E talvez, porque como eu digo, faço sempre, só defendo para pais e mães e não progenitores, quando eu tenho essa situação de que a pessoa que eu estou a representar é aquela que é privada de ter o convívio com a criança, habitualmente ela quer ter a criança, portanto... Mas eles sempre... Eu tive agora um processo que foi pedido o regresso da criança à Inglaterra. E depois a mãe veio-me dizer, olha, mas o pai só quer convívios, não quer a residência. E eu agora vou mandar uma criança para a Inglaterra de volta quando o pai só quer convívios.
fim de semana sim, fim de semana não, de avião. E depois falei com o pai, e o pai, não, eu só quero convívios. Pois então, assim não posso, não é? Portanto, têm que pedir a residência. Na grande maior parte das vezes querem continuar, e legitimamente querem continuar a estar com as crianças, com os filhos, mas não, ou por razões laborais, ou por razões emocionais, não, ou muitas vezes também por razões de um novo relacionamento, não querem as crianças muito tempo, aquele tempo todo. E isso fica complicado. Se me pedirem, a verdade é que lá está, no artigo 1906, nós temos muito poucos critérios objetivos para determinar a residência da criança. Um deles, são pouquíssimos, é o superior interesse da criança, o acordo entre os pais e depois o obstáculo que cria, em termos negativos. Não temos mais. E, portanto, se já me estão a dar este, que se demonstrar que a outra pessoa obstaculiza, eu não sei como é que o juiz não vai deferir um pedido desses. Eu só falo por mim, não é? Como é óbvio. Às vezes falo sozinho, mas não falo por mais ninguém. Relativamente à audição da criança, eu posso dizer, num caso que agora tive, de um processo, as crianças até podem fazer as birras todas e estar manipuladas, dizer que não querem. O relatório da EMAT até foi dizer: a criança saiu aos berros de casa da mãe, chegou à casa do pai, entrou em casa do pai e pronto, ficou lá a semana toda. E sem problemas. Isto depende de caso a caso. E por isso é que eu digo que pode-se ouvir a criança, mas tem que se ter muitas reservas naquilo que ela vai dizer, porque ela normalmente vem muito pressionada. Depois também depende da idade, não é? Se uma criança de 16 ou 17 anos vai dizer que não quer ver o pai, que testa o pai e que não... O que é que vamos fazer? Agora deixe-me introduzir mais um ponto também naquilo que o Meritíssimo falou e que tem a ver se os advogados devem estar ou não presentes na audição da criança. Eu, como advogada, digo sempre que não faço questão nenhuma de estar presente e não quero estar presente, a não ser que o meu colega esteja, eu também estarei naturalmente, como é óbvio. Mas por princípio eu entendo que não. Por estas duas ordens de razão, nem os advogados nem os pais. Exatamente para dar mais liberdade à criança. Porque os pais vão condicioná-la, a presença dos pais vão condicionar a criança, de ambos, e os advogados também, porque por mais que, a não ser que sejam, as crianças compreendem tudo, ao contrário do que os adultos às vezes pensam. A criança, sabendo que está ali os advogados, que são os advogados dos pais, eles sabem que os advogados depois vão contar aos pais, portanto vai ser igual. É preferível. Embora aí aquilo é gravado, portanto... É verdade, é preferível, a não ser que a criança diga que é reserva, quando já são mais crescidos, dizem que os pais não querem que os pais saibam, mas é preferível a criança estar livre para falar. Sim. E depois os pais têm direito ao contraditório, não se perde, porque os pais depois podem vir clarificar a audição, explicar aquela situação que a criança referiu, podem perfeitamente, e portanto... A minha interpretação do artigo 5º é que na fase conciliatória os pais não devem estar presentes, nem os ilustres advogados. Na fase de julgamento, não há outra hipótese. Estou a falar de julgamento, sim. Não estava a falar de julgamento. Aí não há hipótese. Estava a falar da fase conciliatória. Estava na fase conciliatória. Não, mas isso normalmente não estão presentes. Mas há colegas que querem estar presentes. Eu digo sempre, não, eu não quero, a não ser que... Mas depois, como eu sou narcísico, eu é que decidi para... Exatamente. Está a ser gravado. Também não sei qual é o vício. Não há decisão nenhuma. Mas, portanto... de qualquer forma, não é um entendimento unânime. Não, porque era o que eu estava. Foi o que eu disse há pouco. Mas o artigo 5º, aquilo é uma miscelânea de normas, de conteúdo que importa clarificar. E na advocacia também há diversas, pelo menos duas posições. Uns que entendem que sim e outros que entendem que não. Se perguntássemos aqui nesta sala, seguramente metade diria que sim, metade diria que não. Provavelmente na magistratura não sei. Acho que tendem mais para essa interpretação restritiva. Por este motivo até que a colega refere, não é? Mas nós na primeira instância nós olhamos só para cima. Normalmente não falamos uns com os outros, a não ser no próprio tribunal. Pois. Nós não queremos saber o que é que se intradecide, o que é que as coisas dizem, nós não perguntamos. Mas nós falamos mais com os dos advogados do que propriamente com... Tribunal, nós saltitamos de tribunal em tribunal e percebemos que há, de facto... Nós não temos essa percepção. De abordar esta questão. E a sensação também é que a generalidade dos juízes neste momento tendem a interpretar que a presença dos advogados na fase conciliatória é uma vantagem para que a criança fale de uma forma mais aberta, mais clara, sem se sentir de alguma forma pressionada.
Francamente, enfim, na experiência pessoal, não é tão ampla quanto a doutora Olga, que faz família e menores com maior frequência, mas nas vezes em que estive presente, porque cheguei a estar presente na fase conciliatória, sobretudo naquela primeira fase da alteração da lei, não vi nisso nenhum inconveniente, absolutamente nenhum. E já agora, o contraditório a posteriori, ouvindo o CD, não é a mesma coisa. Não. Não. E já agora, há magistrados e magistrados. Se os magistrados fossem todos como o Dr. Miguel Mota, eu até perceberia que, enfim, que a nossa presença fosse dispensada, mas nem sempre é assim. E todos nós sabemos que não é assim. Pois não, E, portanto, mas por isso é que eu estava a dizer que depois de ouvirmos a conferência, depois de ouvirmos a gravação, nós podemos perfeitamente dizer, então, mas a criança, quando é feita a pergunta desta forma, a própria pergunta está a induzir a criança a responder. Estamos lá nós para dizer isso. Nós abdicamos de estar, é que eu digo sempre, eu abdiquei de estar presente, exatamente para que a criança fosse livre, espontânea, para falar livremente. Agora, se a questão é colocada de uma forma que conduz naturalmente a criança a responder de uma determinada maneira, e também a forma, a voz da criança, o tom, as paragens, tudo isso na gravação também nos ajuda a interpretar. Se estar a ser assistida por uma técnica ou se não está... Exato. Mas as técnicas chegam 10 minutos antes. Não, doutora, eu mando-as chegar meia hora antes. Porque E a criança também, antes de começar a habitualmente dão ali 10 minutos que a criança fala. É uma estranha. Habitualmente é uma estranha que fala com a criança. A criança vai confiar nela. Porquê? Mas olha, eles levam-na para uma salinha e estão lá a falar com ela durante meia hora e muitas vezes conseguem. Conseguem acalmá-la, explicá-la porque é que está ali. Muitas vezes só essa explicação, porque é que estão ali, o que é que lhe vai ser questionado, já a criança fica mais calma. Agora, se estamos a falar daqueles conflitos em que o pai espuma da boca e a mãe tem uma faca atrás das costas, quer dizer, mas é isso, não há hipótese. Não há salvação possível. Queria só fazer um reparo quanto à questão da audição da criança. Eu percebo o que a doutora Olga diz quanto a não estarmos e ser a criança poder falar e estar mais à vontade. Mas a verdade é que todo o resto, todo o contexto da audição, seja a forma como a criança está, como se senta, como se dirige ao juiz, as expressões que faz mediante a pergunta do juiz, para nós é importante. E, portanto, não haver gravação vídeo na maioria dos tribunais da audição da criança é o que leva, creio eu, bastantes advogados a dizerem que querem estar presentes. Outra questão que eu acho que também nos leva muitas vezes, não é o meu caso, porque a única vez que tive uma audição da criança tive porque a colega fez questão de estar e arrependi-me amargamente posteriormente, mas uma das questões que eu acho que também leva os senhores advogados a quererem estar presentes é porque não há a prática judiciária de questionar o senhor advogado primeiro se, perante a marcação da audição da criança, o senhor advogado tem questões que gostasse que o senhor magistrado colocasse à criança. Ou seja, não era formularmos as perguntas como formulamos quesitos para perícias, mas ser-nos perguntado, e da lei não há nenhuma proibição, ou pelo menos eu não vejo nenhuma proibição em que o senhor magistrado possa ter este entendimento. Mas eu se calhar expressei-me mal. Eu não faço perguntas às crianças em termos de processo, na fase conciliatória. Eu estou a tentar auscultar qual é a opinião da criança, como posição geral, do género, as coisas estão a correr bem em casa da mãe, estão a correr bem em casa do pai, estão a correr bem na escola, como é que estás a sentir, como é que estás? Eu não faço questões. Mas então reformula a situação. Na fase conciliatória, porque é que não hão de os senhores magistrados perguntarem aos pais quais são as preocupações que têm naquela fase, para que também o senhor magistrado possa utilizar as preocupações dos pais nesse diálogo com a criança? Se estamos aqui a tentar, não é? Isso seria possível se os pais tivessem essa preocupação. Não conheço nenhum processo em que eles tenham manifestado essa preocupação. É que eu já fiz e já me disseram taxativamente que... Não, é possível, claramente possível. Pode perfeitamente fazer um requerimento nesse sentido. É que eu já fiz Mas a mim nunca me fizeram esta questão. É que a minha questão tem a ver com isto, é que eu já fiz essa abordagem e foi-me dito de uma forma muito subtil que após a audição da criança haveria contraditório. Só que não era isso que se pretendia. O que eu pretendia era chamar a atenção do senhor magistrado para uma determinada situação, que até já estava espelhada nos autos e que era uma preocupação. E, portanto, depois em sede contraditório, quer dizer... Mas a doutora quer fazer prova, é isso, de alguma situação? Não era bem prova, doutor, repare. Não estou a perceber.
No caso concreto, havia claramente ali manipulação por parte do outro progenitor e havia uma preocupação quanto, nomeadamente, ao facto de a criança não partilhar nada do que se passava com o outro progenitor, de uma forma até normal, não é? Fui aqui ou fiz isto, com o progenitor, com quem residia. Sim, mas qual era a finalidade em termos processuais? Era tentar aqui perceber, efetivamente, primeiro, se havia constrangimento da criança, de alguma maneira, e se isto poderia estar a ocultar alguma situação em que a criança pudesse estar, nomeadamente, a precisar de efetiva ajuda, ou de... Lá está, a ideia de que nós, para acautelarmos o superior interesse da criança, temos que cuidar e olhar e ver se aquela criança está bem ou não está bem. E, portanto, isto não é bem propriamente fazer prova, mas é tentar procurar mas olha as questões... Mas olha que é fazer prova. Mas não era bem. Mas que é? Não tem a ver com relatórios, tem a ver com a omissão completa de... Mas vamos lá ver, se houver alguma mãe ou algum pai que diga que a criança precisa de ajuda, eu não vou perguntar à criança, eu vou dizer, olha, a mãe pretende que a criança tenha ajuda psicológica, o pai com certeza que também aceita. Ponto final. Doutora, porque os psicólogos têm este, e eu explico isso aos pais, não é? Os psicólogos têm também critérios éticos e deontológicos. Se a criança vai lá e depois a criança diz, olha, não preciso nada disto, está tudo bem, e a psicóloga ou o psicólogo diz, sim senhora, tem uma consulta e vai-se embora, acabou. Portanto, não se perde nada, a não ser talvez dinheiro. Mas se a mãe tem este pedido, algum fundamento tem, não é? Não lhe apeteceu. Doutora. Até porque há crianças que demoram muito tempo a falar. Até é porque precisam, doutora. Até é porque precisam de aconselhamento. Exatamente. Pronto, exato. Portanto, por aí, basta um pedir, não precisa ouvir a criança. Porque explicar a uma criança o que é um acompanhamento psicológico, quando os próprios pais também não o percebem, ainda tenho muitos pais que chegam lá, não, isso é para malucos. Muitos. Eu não consigo explicar o que é. Tenho que dizer, olha, mas ajuda, toda a gente precisa de vez em quando, eu também preciso de ajuda de vez em quando, todos nós precisamos de falar. Temos de explicar isto assim. Numa jurisdição que metade dos processos lá no Barreiro não tem a representação por ilustre advogado. E a maior parte dos pais precisavam de apoio psicológico. Nossa, doutora, a maior parte da população, não é? Da população, eu diria que... Sim. Doutora, relativamente à Agora, representação... mas antes que me esqueça, eu tenho dúvidas neste aspecto, aquilo que a doutora está a falar, se for para utilizar nos termos do artigo 28, da decisão provisória. Aí é que eu tenho dúvidas que os senhores advogados não possam estar presentes se eu quiser utilizar a opinião ou a participação da criança, porque aí pode ser crucial. E aí sim o contraditório aos advogados estarem presentes. Agora, se for só para escutar a criança, muitas vezes até que os pais acabaram de chegar a acordo, e é só tirar a opinião da criança, se concordam com o regime ou não, não é. A doutora tem que ir trabalhar para o Barreiro. A preocupação do regime provisório. Eu tenho muita preocupação com o regime provisório. Acho que ele tem que ser fixado, deve ser fixado. A lei diz isso. A lei diz isso. Pois a lei diz isso. A verdade é que o regime provisório, na prática, infelizmente, em muitos processos, quem está de fora percebe que é quase como se fosse um regime definitivo. Não é. Há de haver julgamento um dia. Como eu costumo dizer, um dia. Porque muitas vezes o regime provisório dura 2 anos. 3 dura anos. sim, mas é fixado. Dura. Então é quase um regime definitivo. Mas isso... Não é, mas na verdade, para aquela criança, 3 anos na vida de uma criança é uma eternidade. É, doutora, sim. Não é a mesma coisa que para nós, que passa assim a voar. Para uma criança é uma eternidade. E o que nós muitas vezes constatamos é que se o regime provisório for muito superficial, muitas vezes esse regime provisório superficial vai durar muito tempo. E então não está a cautelar o superior interesse da criança. Mas agora entramos aqui numa discussão filosófica. Mas às vezes eu demoro tempo às vezes a fixar o regime provisório. Quando tenho mais dificuldades, eu já tive casos em que o pai dizia, não, a criança vive comigo, e a mãe dizia, não, a criança vive comigo. Mas a residência alternada, não, está só aos fins de semana com o pai. E o pai dizia, não, está só aos fins de semana com a mãe. E é impossível. Não é? Portanto, tem que se dar prazo para escreverem e tentar descortinar alguma coisa dali, e aí demora mais tempo. De resto, o que demora mais tempo são as perícias, doutor.
quanto tempo é que demora, se me permite, da sua experiência, quanto tempo é que demora um processo normalmente A acabar? de regulação de responsabilidades parentais? Se for muito complexo, Quando temos um ano. complexidade. Um ano? Eu quero eu quero trabalhar com o Tribunal do Barreiro. Doutor, o próximo processo subestabelece em si. Eu quero trabalhar com o Tribunal do Barreiro. Eu trabalho pouco Barreiro, mas eu quero trabalhar com o Tribunal do Barreiro. Meritíssimo juiz, não quer passar ali para Sintra ou para Cascais, por favor? Eu disse logo que me iam tratar mal. Para Sintra ou Eu disse logo que me iam tratar mal. Passar ali para Sintra ou para Cascais? Doutora, margem sul, doutora, margem sul. Pois eu faço. Temos praia e tudo. Olha, eu não Também, tenho, também temos praia. Eu não tenho nenhum processo, nenhum, que tenha acabado nesse prazo. Nenhum. E estamos a falar de processos que, complexos. efetivamente, os pais, a determinada altura, e alguns têm discernimento e conseguem, depois daquele período mais conturbado inicial, eles próprios chegar a acordo. Os mandatários trabalham nesse sentido e conseguimos apresentar ao Tribunal um pedido de homologação de um acordo que os pais, entretanto, alcançaram. Aí sim, mas aí não há nenhum mérito, perdoe-me, dos tribunais. Perdoe-me, não há nenhum mérito dos tribunais. Eu tenho agenda a 3 meses, 2 meses e meio, 3 meses, contando com as férias. Portanto, e é complicado. Tem que vir para Sintra ou para Cascais. Não, mas eu acho que é muito. Tem que vir. Eu acho que é muito, mas eu também... Não, é pouquíssimo, graças a Deus. Não, é ótimo. Não. Tem que Não, ter é a muito. sorte do processo ser distribuído aos juiz 2. Não, é tudo igual. É tudo igual. Eu tenho mais processos que os outros. Mas eu pergunto-lhe, mas tem consciência que isso não... Pergunto-lhe, agora, se o senhor magistrado tem percepção que isso não é a normalidade do tempo das decisões nos processos de família, de uma forma geral, nos tribunais? Eu sou juiz coordenador no Tribunal do Barreiro. No Tribunal do Barreiro, da Moita e do Barreiro, Montijo. Nós temos as mesmas entradas. Ou mais, por cabeça. Portanto, eu tenho acesso à estatística. Agora, não vou ver ao Tribunal o que é que cada um faz e o que é que cada um não faz. Isso não vejo. Mas nós temos as entradas. Virando para este lado, meritíssimo juiz, boa tarde, ministro colega, boa tarde. Eu tenho algumas, sou advogado estagiário, estou quase a terminar o estágio, e tenho alguma experiência com o patrão, a nível profissional e a nível família, temos alguma experiência. E algumas intervenções, assistências que presenciei nos tribunais. É assim, há relatórios das instituições sociais muito válidos e também há magistrados, advogados. O ilustre moderador falou muito bem, há magistrados que os processos correm lindamente, simpáticos para o assessor advogado, para o doutor advogado, simpáticos da maneira como deixam o advogado conduzir os seus trabalhos. Agora, eu assisti também a uma situação em que fiquei preocupado sobre a validade de um depoimento de uma criança de 7 anos, começa a chorar, para o advogado minimamente atento, percebe que ela vem instruída pela mãe, qual a necessidade, e a meritíssima juíza teve uma psicologia muito grande para parar logo ali o depoimento e parou por ali os trabalhos. Portanto, eu acho que os tribunais, isto depende dos tribunais, dos processos e de quem está do outro lado e do dinheiro que circula. E da colega, a ilustre colega, também falou que demora muito tempo. A minha experiência acho que os tribunais, nesta parte, estão a trabalhar bem. É a minha modesta opinião. Mas vamos à pergunta que eu quero fazer ao meritíssimo juiz, que é a seguinte. Você falou-me naquela parte final, caso um dos progenitores não cumpra, o que é que se deve fazer? Conclusões. Você não concluiu, o meritíssimo juiz não concluiu muito essa parte. Eu gostaria muito, pronto, já ouvi falar ali da ilustre colega, que faço, principalmente, chega-se ao fim de semana, os tribunais estão fechados, férias judiciais, é a melhor altura para atacar. Desculpem o termo, mas é assim. Portanto, qual é a solução? Um ilustre advogado tem um processo desse em mão, como é que deve agir? Recorrer à polícia, às autoridades. Os tribunais estão fechados, não se pode recorrer aos tribunais. O que é que deve fazer, na opinião do meritíssimo juiz? O que é que entende sobre isso? Eu posso falar da minha experiência, que é um pouco diferente, porque eu sou obsessivo
E, portanto, eu mesmo nas férias não entrego os meus processos a ninguém e tramito os processos todos os meus. E, portanto, não estão fechados. Os tribunais não estão fechados. Portanto, se forem instaurar um requerimento no tribunal, ele chega, se for um processo meu, chega-me a mim. Agora, ó, Sr. Doutor, agora, se for como a doutora referiu, que é no dia 24, pois isso, paciência, não se pode fazer nada. O que é que se pode fazer? No dia 24 não se pode fazer nada. Se era para entregar no dia 24, para ficar de 24 para 25, depois é sujeito à tal multa. Eu não tenho solução. A minha única solução são aquelas soluções todas que eu tentei desenhar, que é para tornar o sistema não só mais justo, tecnicamente, com uma representação técnica adequada, e de forma a que os outros processos mais simples corram mais rapidamente, para deixarmos estes complexos com uma resposta mais rápida. Porque se afastarmos logo os processos menos complexos, depois só sobram os complexos. E se só sobram os complexos, depois já não são em 2 anos decididos, são decididos em menos tempo. Agora, precisamos primeiro, confiar. Eu acho que os advogados e os magistrados, a maior parte há advogados que não me suportam. Mas isso, pronto, devem conhecer a minha mulher. Mas a maior parte trabalhamos bem em conjunto. Esta ingerência, esta desconfiança do legislador não tem razão de ser. Na justiça não tem. A maior parte dos advogados, pronto, eu sei que na televisão a gente vê e tal, aqueles processos mediáticos, é sempre a entropia do sistema e tudo mais. Mas isso é uma minoria, mas uma minoria muito pequena do sistema. O resto da justiça em Portugal é demorada, porque temos uma carga burocrática enorme. Não é por causa dos magistrados nem dos advogados. Nós temos, 4 graus de recurso, 5, se formos até ao Tribunal de Justiça, é demais. 2, como nos Estados Unidos, é de menos. Mas 5, se calhar é um bocado exagerado, digo eu. Agora, a questão dos mandados, a minha conclusão é que neste momento cabe ao progenitor requerer e fazer a ponderação se pretende ter o filho com ele à força ou se pretende deixar o filho com quem cometeu um ato ilícito, não está a cumprir o regime do exercício das responsabilidades parentais, mas pronto, mas assim fica com menos chatices. É um dilema, é. Como pai, ó, doutora, mas lá está. Mas não é obrigatória a representação por advogado, é inacreditável. Mas também trazer a criança à força também é complicado. E já tive casos em que a criança ficou pior e já tive casos que deu resultado. Mas nós não sabemos. E o pai não saber se vai fazer bem ao filho ou se vai mutilar emocionalmente o filho é uma coisa terrível. E é um paradoxo. É um paradoxo porque o Dr. Miguel começou por dizer que nesta área devemos dar a primazia ao direito e isto não é só uma questão de bom senso. Mas, neste caso, é entregar a quem não tem bom senso a decisão que devia ser do direito. Porque, no fundo, é quem vai ter que fazer este requerimento, que seguramente, nestas circunstâncias, não tem capacidade para discernir e, muitas vezes, não tem bom senso, que vai decidir se a criança vai ou não ser entregue. E pode o tribunal aí vai ter que decidir de acordo com o direito. E se requerer sem assistência, pode fazer um requerimento completamente ao lado. Completamente ao lado, com argumentos que não fazem sentido. Que se calhar para ele fazem sentido, obviamente, mas para quem é licenciado em Direito nunca fariam sentido. É um paradoxo. Com um prejuízo enorme para a criança. E já agora, se me permites, vou aproveitar a sua presença aqui porque também tem a ver com as responsabilidades parentais e que tocam em assuntos mais complexos, como a minha experiência, lá está. Ultimamente é um progenitor, quando não quer que o outro esteja com a criança, vem logo as questões de
violência doméstica, porque é um assunto demasiado sério para se brincar e se usar o sistema de uma forma ilícita. Para mim, quem utiliza o argumento de violência doméstica não é verdadeiro, devia ter uma consequência imediata na lei, mas não acontece nada, portanto, não acontece nada. A violência doméstica, abuso da criança, e quando já não chega aos pais, quando já se perderam tudo, já tudo foi arquivado, eu estou a falar de um caso em concreto, aquele que está há 10 anos, então já não é só, como já não se conseguiu com os pais, porque a violência doméstica foi toda arquivada, as 300 mil queixas, depois o abuso da criança também foi tudo arquivado, mas entretanto o tempo vai passando. Então o tribunal, por dever de cautela, a criança não vai para a família, para o pai. Depois já não chega aos pais, como o pai agora já é o avô. E depois, quando já não é o avô, já é a avó. E eu pergunto como é que a cabeça de um juiz, permita-me, por isto com esta clareza, como é que um juiz de repente não para, porque nós vamos trazendo aos autos que aquele processo, aquela coisa horrorosa, foi arquivada, até abriram instrução e houve não pronúncia, portanto passou-se tudo. E neste também, agora já é a avó, agora já é o avô. Como é que o tribunal não se questiona se não há aqui alguma coisa de errado? Mas, doutora, é parte daquilo que eu disse logo ao princípio. Temos de ter regras. Não basta o bom senso. Isto é direito. Se lhe foi aplicada uma medida de coação, a própria lei diz, tem que ser afastado. Podemos depois intervir o CAFAP, o ponto de encontro, na valência do ponto de encontro familiar, o que for. Mas diz lá, o artigo 1906, traço A, até perde o exercício das responsabilidades parentais, nas questões de particular importância. Fica um exclusivo para o progenitor vítima. Ou, se a criança for vítima, para outro progenitor. Está respondido pela lei. Agora, no SES ensinaram-nos que uma das qualidades do juiz e dos mais importantes é a coragem. Se o juiz não tem coragem, se calhar devia ir para o outro lado. Eu já usei essa palavra muitas vezes. Mas é que nem é preciso assim tanta coragem. É o que eu digo. Porque nós tivemos uma pressão no início, quando a lei foi criada, a safety ali do Seixal era, ainda não foi ao crime, mas já estamos a pedir à família que houve queixa, portanto tem que o agressor ser afastado. E eu respondi, se só há queixa, não há agressor. Porque queixas... Eu posso dizer, a título pessoal, houve um arguido que fez queixa de mim, abriu o livro do direito internacional e todos os crimes que lá estavam, tráfico internacional de mulheres, tráfico internacional de droga, escravatura. Então, quer dizer, agora se bastasse uma queixa, estava desgraçado da vida, não é? Pois, com certeza, mas depois há a denúncia caluniosa e há a simulação de crime. Está previsto no Código Penal. Agora, eu entendo que o artigo 24A, que o artigo 44A do regime geral do processo tutelar civil, que o artigo 1906A do Código Civil só podem ser aplicados se houver medida de coação. Ou pena acessória. E se essa medida de coação não for a proibição de contato? E a vítima for a criança? Como é que se continua a permitir convívios? Não, mas está lá. Está previsto. Está previsto. São duas linhas no artigo 1906A. São duas linhas. Uma para mais virado para a progenitora, os crimes de violência doméstica, e outra mais virado para a criança. Que é uma coisa também inconcebível em termos de direito penal. Eu não consigo perceber como é que não autonomizaram o crime de violência doméstica quando a criança observa um dos progenitores a levar. Não, qualificaram. Se qualificaram, não podem autonomizar, não é? Não pode ser qualificativo e autónomo mesmo. A questão é um bocadinho objetiva, que é, tem uma criança que é vítima de violência doméstica, tem um processo de crime a correr em que um dos progenitores é efetivamente arguido, não é? E depois, quando se faz um processo de promoção e proteção, pai e mãe, ambos os progenitores, ficam com iguais direitos. Mas houve medida de coação, a questão é essa. Tem termo de identidade e residência. Agora, isso é automático. Como é que se permite que depois o pai e a mãe mantenham o mesmo regime? Doutora, mas considerar que o termo de identidade e residência é uma medida de coação é mais fraca do Código Penal, mas é considerado. Doutora, mas não é uma medida de coação. Não é. Qual coação? Neste aspecto, tem
porque foi com base exatamente nesse argumento de que fiz uma queixa, portanto, quando a informação que é dada por dever de cautela foi constituído arguído, mas depois até há uma acusação que não há uma acusação, há um despacho de arquivamento, depois é feita uma instrução e neste meio tempo a criança não vai poupar? Porque a mãe inventou uma violência doméstica? Não é essa a questão. Desde exemplo Não há específico que eu estava a dar, de restrição de a acesso. pessoa é arguída e o processo prosseguiu. Está bem? Está aí. Mas o problema, o meu problema é constitucional. Como é que se retiram direitos a um progenitor sem ele ser ouvido pelo juiz? É que no tiro ele não é ouvido pelo juiz. Doutora Olga, se não usa o microfone, lá em casa não. E onde é que fica a presunção de inocência? Não, isso aí foi as ortigas. Porque eu tenho muitas, infelizmente, já tive várias situações de senhoras que inventam, e eu estou a dizer senhoras porque a minha experiência infelizmente, Doutora, também há senhoras, homens, também há homens. com violência doméstica. É surreal. Agora, os homens agora é abuso sexual do companheiro da mãe. Tive em 2014 um processo no Tribunal de Seixal, que eu faço pouco, de margem substantiva, no Tribunal de Seixal. Seixal, Barreira é No melhor. Tribunal de Seixal, em que a mãe pediu a um amigo, repare bem, para lhe dar um soco, para ela ficar com a cara negra para dizer que tinha sido o pai das crianças. Mas isso também já é... Não, mas Já é excepcional, isto não acho eu, espero. Está bem, mas a verdade é que se aquela pessoa, em audiência de julgamento, não tem feito uma contrição nela própria e o senhor começou a chorar e acabou por relatar o que se tinha passado, que ela pediu, que dizia que era vítima, e ela disse, dá-me um soco, ele deu-lhe um soco, e depois ela disse, não chega, ele fechou os olhos e deu-lhe um soco e ela partiu-lhe o nariz. E depois, agora veja aquelas fotografias a chegar aos autos. E ela dizia que foi outra pessoa. Doutora, mas isso aí, qualquer pessoa objetiva iria pensar, não é? Que é uma vítima de violência doméstica, não é? Quem é que iria imaginar que alguém... Pronto, está bem, mas isso já são casos concretos mais estranhos. Doutor, eu tendencialmente concordaria consigo de que não se deve cortar visitas e convívios, seja quem for, qual um dos progenitores seja, mas a verdade é que há o meio das visitas supervisionadas, que é uma forma de manter convívios, ainda que com segurança e proteção para as crianças. Na minha questão, o que existe aqui é um pai que efetivamente é arguido, foi pronunciado, e no âmbito de um PP, em que as crianças não estão entregues nem ao pai nem à mãe, porque a decisão do tribunal foi essa, dado o elevado conflito parental, mantém exatamente os mesmos direitos que a mãe, ou seja, fins de semana, com pernoitas de 15 em 15 dias. E a minha pergunta é, está-se a salvaguardar a criança? Faz sentido isto? Doutora, em termos processuais faz. Em termos processuais faz. E nós, os tribunais, as temos crianças que... são vítimas. Doutora, se nós não garantimos... Os ingleses sabiam isto e nós sabemos isto, todos nós sabemos isto. Se nós não garantimos o processo, não temos nada. Sem processo, não temos nada. E, portanto, se mandamos quer dizer, se esquecemos a Constituição e a presunção de inocência, acabou. Eu até concordaria, se me dissessem que... Eu até concordaria se o doutor me dissesse assim, ok, tenho que manter visitas, sim, então vamos fazê-las supervisionadas ou vamos fazê-las sem pernoite. E temos vagas? Agora, colocar o pai e a mãe na mesma posição, exatamente a mesma posição, eu acho que é de uma enorme injustiça e não acautela o interesse das crianças, honestamente. Doutora, mas injustiça como? Aí o que falha é levarem o arguido a primeiro interrogatório. É só levá-lo a primeiro interrogatório. Não precisamos de uns convívios supervisionados. Deixa-me só dizer isto. Neste caso concreto, o pai foi pronunciado e está à beira de ser julgado, portanto. E mantemos o mesmo regime que tínhamos se ele não... Está a ver, aqui... Doutora, mas acusações e pronúncias, quer dizer... Quantas absolvições é que não há depois de acusações e pronúncias? E depois chegamos ali e o senhor é absolvido. E depois como é que é? Então, depois está um ano sem ver os filhos e é absolvido. Mas salvaguardou a criança? Não me parece que tenha salvaguardado a criança. Ficou sem pai. Mas o problema das visitas supervisionadas é que temos muito poucas instituições com valência de ponto de encontro familiar e tem muito poucas vagas. E, portanto, agora, o que falta é, se calhar, apontar o dedo ao magistrado do Ministério Público e ao juiz que não o ouviram em primeiro interrogatório.
É que a lei prevê. A lei prevê o afastamento do pai agressor, mas tem que ser levado a primeiro interrogatório. Muitíssimo juízo, vou exercer aqui o meu direito à oposição. Dê a palavra aos ilustres colegas que estão em casa. Se houver algo. Mas acho que estão todos a jantar. Como moderador, obrigado ao colega. Eu, na qualidade de moderador, estou a acompanhar essa questão. Tínhamos 100 e qualquer coisa colegas em casa e para já não temos questões. Mas aqui em sala tivemos muitas e, como eu dizia, de facto o tema é inesgotável. Os casos concretos, enfim, têm múltiplas cambiantes que nos levariam aqui a continuar a discutir este e aquele caso e certamente o Sr. Juiz teria muitas e mais respostas para nos ajudar a perceber cada um destes casos. Mas, devido ao adiantado da hora, se não houver mais nenhuma questão, eu vou agradecer ao Dr. Miguel Mota da Silva. Deixe-me só terminar também aqui uma questão em defesa dos homens e dos... Bem, parece que afinal temos mais uma questão. O colega afinal não era em representação dos que lá estão em causa, mas sim... Isso é que a coragem, em defesa dos homens, ainda por cima, caucasiano, exatamente. É preciso coragem para dizer que é preciso defender... A nossa ilustre colega, a doutora, a falar sobre o arguido e sobre essas partes. O arguido tem todos os direitos até haver uma pronúncia, como diz aquilo que diz o juiz. Agora, eu como pai, com o direito natural, seja arguido ou não seja arguido, quero ver os meus filhos, tenho esse direito. E não é nenhum juiz que me vai impor, a não ser que seja através de uma medida de coação decretada. Não é para eu ser arguido que não tenho direito de ver a minha filha, ou ter a minha filha, por acaso é uma filha que tenho. Mas quem diz isso pode-se também referir a mulher ou homem. Ou então dois homens também. Hoje também o homossexual também pode ser o tutor, pode ter, não digo ter um filho. Dos homens e dos pais. Eu, pelo menos, aqui eu falei, também é indiferente se é pai ou se é mãe, ou melhor, se é progenitor ou progenitor, que pode estar significativamente, é ambos aqueles pessoas que devem proteger uma criança e que se calhar não estão preocupadas com isso porque estão mais interessadas na regra. Muito bem. Que é o potencial agressor da criança. Doutora, eu acho que o pior é que nem sequer se apercebem, este é tão complexo que às vezes nem sequer se apercebem que só estão interessados na guerra. E nós não conseguimos explicar isso. Mas doutor Olga, só um segundo, é que o colega não terminou a... Não, eu também vou terminar porque eu quero me dizer embora que já vai longo. Eu faço-me também muita confusão num processo que tenho no Tribunal também do Seixal, que são 3 crianças, uma delas com 7 anos, foram, isto na conferência de pais, primeiro ouviram as crianças uma a uma, a meritíssima juíza fez questões, nós fizemos questões e depois ficaram para o final para lavar a roupa suja. Isso fez muita confusão. Não há nenhuma sala em que se possam recolher as crianças, não tenham que ver o pai e a mãe a confrontar-se ali, a gladiar-se um com o outro. Lá está, eu mesmo em julgamento nunca tenho os progenitores presentes. Uma coisa é os advogados, outra coisa é os pais, não é? Última questão, doutor Olga. Eu não falei na imunização, mas isso está lá previsto também. Eu digo o seguinte, se calhar os tribunais podem, já têm alguma informação sobre a capacidade financeira dos pais, nomeadamente a unidade social, a instituição judicial de rendimentos, e infelizmente a vida também nos vai dizer que algumas pessoas só compreendem a linguagem do mulher, infelizmente, mas é verdade. E assim sendo, eu penso que a multa pode funcionar. E aqui teríamos que ter uma alteração legislativa para o efeito, não é pagar a final, era pagar imediatamente, que era para sentirem no bolso quase imediatamente, porque senão a multa está aplicada, mas quando é que vai ser paga? Eu concordo, e também normalmente só aplica final, mas é possível aplicar antes. O artigo 28 permite. A indenização não, porque a indenização tem outros critérios, não tem natureza sancionatória, tem natureza de responsabilidade extracontratual, no caso, nos termos do artigo 483 do Código Civil, mas a multa não. A multa tem natureza sancionatória. E tendo natureza sancionatória, o artigo 28 já permite a aplicação antes da decisão final. Eu deparo a minha ignorância, como o juiz é sempre a final. Olha, eu nem sabia que podia ser aplicado.
É muito difícil, porque nós verdadeiramente estamos a tirar dinheiro à criança. Mas tem uma capacidade financeira brutal. Doutora, não no Barreiro. No Barreiro não tem uma capacidade financeira brutal. Aqueles que compraram agora aquelas casas lá ao pé do... Eu não sei se são barreirenses esses, não é? A Penthouse acho que era 1,5 milhão. Mas não é habitual no Barreiro haver esses valores. Se calhar não é a criança, é o progenitor e cumpridor, que se calhar fuma menos, vai menos ao cinema, ou come Ou a doutora, se fosse assim, aplicava multas a doutora de direito, que até lhe fazia bem deixar de fumar, mas eu acho que mais depressa deixam de alimentar a criança do que a maior parte do que deixar de fumar e comer bolos ao pequeno almoço. Quando aplica a multa, nota alguma mudança no comportamento do progenitor a quem aplicou a multa? Não, porque não sentiu na pele. É aquilo que eu entendo. Não sentiu na pele, não tem consequência nenhuma. Então, para que é que nós tomamos uma decisão, desculpa dizer isto, se depois sabemos que na prática não vai ter nenhuma eficácia? Então é melhor aplicar e eles sentirem. Sim, eu percebo e se calhar vou ter que retificar o meu comportamento e começar a aplicar. Mas a verdade é que é muito difícil as pessoas aceitarem as decisões que não compreendem. E eu nunca tive problemas. Eu fui juiz de instrução 1 ano em Almada. Nunca foi inconveniente e mandei muita gente. Apliquei muita prisão preventiva e em família. De vez em quando, é com cada comportamento inacreditável que acontece, por decisões que qualquer observador minimamente objetivo compreenderia porque é que foram tomadas. Portanto, as emoções à flor da pele fazem com que não se perceba a decisão, e não percebendo a decisão vai sempre achar que é injusta, e portanto, mesmo que fique sem dinheiro, a culpa é do juiz, aquele malandro, aquele não sei o quê, e nunca vai cumprir. Mas se calhar vou ter que começar a aplicar porque a lei permite. Na minha interpretação, o artigo 28 permite a aplicação da multa prevista no artigo 41. Atento à natureza. E às vezes, se calhar, a aplicação da multa surte efeito. E isso percebe-se pela motivação, até pela forma como a questão às vezes é colocada por cada um dos progenitores. Percebe-se que é mesmo, é só realmente a linguagem do dinheiro é que às vezes permite... Aquele processo que eu referi, que o relatório da EMAD, que saiu aos berros e a criança depois chegou à casa do pai e correu tudo bem, a mãe leu o relatório e voltou a fazer a mesma coisa, não entregar a criança ao pai. Depois de ler que a criança esteve bem em casa do pai, isto não foi dito pelo pai, foi dito pela técnica. Todos nós temos situações dessas. E, portanto, porque, é claro que as crianças são pessoas. As crianças chegam à casa do pai e da mãe e dizem ao pai e à mãe aquilo que o pai e a mãe querem ouvir, porque não querem ver a mãe zangada ou não querem ver o pai magoado. Portanto, claro que, ele disse. Pois, está bem. Por muito boas que as decisões sejam, a verdade é que quando entre os progenitores não há bom senso, não há direito de dar. E, portanto, mas é isso que a minha experiência nesta área, a minha pouca experiência nesta relativa experiência nesta área me tem ensinado, que os processos se eternizam anos e anos, e por muito rápido que o Tribunal seja a decidir, em primeira instância, os processos estão sempre em aberto, estamos a falar de jurisdição voluntária, e vem uma alteração, e vem um incumprimento, e já vamos no apenso H, não acaba. Quando não há bom senso, não há efetivamente direito que ponha cobro a estes processos. Bem, e se não houver realmente mais perguntas, a doutora Olga não tem mais nenhuma pergunta, lá em casa não há mais questões, pois não há? Bem, então se não há mais questões, eu daria aqui por terminada a nossa conferência hoje. Agradecer mais uma vez ao Dr. Miguel Mota da Silva ter aceitado o nosso convite e nos ter presenteado com as suas perplexidades nesta área inesgotável, que é o direito da família e que convoca sempre tantas emoções. Até breve e até uma próxima. Muito obrigado.